Glória a Deus, amém, irmãos? A paz do Senhor seja com cada um dos irmãos, os queridos que participam deste momento de culto, por meio dessa transmissão. Pode se assentar, te convido a fechar os seus olhos mais uma vez e vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor, entregando este momento no qual Deus fala com a sua igreja, através da exposição do texto bíblico. Pai, nós te louvamos por esse momento que o Senhor nos permite. Damos graças ao Senhor por cada família que aqui está representada, cada família que cultua ao Senhor por meio desta transmissão. E pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor esteja recebendo esses dízimos e ofertas, abençoando esses valores, que eles venham se multiplicar para a louvor e glória do Teu santo nome, para cumprir todo o propósito estabelecido pelo Senhor mesmo, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que o Teu reino se expanda, vidas sejam tocadas e abençoadas. Pai, nós Te louvamos por este momento que o Senhor nos permite. Damos graças ao Senhor e clamamos a Ti, que Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Agora que vamos partilhar a Tua palavra, seja o Teu Espírito Santo comunicando, ministrando aos nossos corações, não por eloquência humana, por brilhantismo humano, mas tão somente pela manifestação do poder convencedor do Teu Espírito Santo em nossas mentes e corações. Que nós saiamos daqui nesta manhã, ó Pai, totalmente diferentes da forma que entramos. Saiamos daqui tocados pela Tua graça, convencidos pelo Teu amor e dispostos a servir o Senhor cada vez mais e melhor, para a louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã nós iniciamos essa nova série de mensagens, a história da redenção, e eu te convido, meu querido e minha querida, os irmãos que participam de suas casas, abra sua Bíblia no Salmo 8, livro dos Salmos, Salmo 8. Vamos fazer a leitura desse belíssimo Salmo, Salmo 8, versos 1 a 9. E os irmãos acompanhem esta leitura. Acompanhem essa leitura com bastante atenção e deixe a sua Bíblia aberta neste Salmo. Nós vamos partilhá-lo no decorrer desta mensagem. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos Teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero, antes de começarmos a compartilhar esse texto, quero te fazer uma pergunta muito importante. O que te deixa embasbacado? O que te deixa estupefato? Vou simplificar. O que te deixa admirado? O que te causa um espanto positivo? Para alguns irmãos, o que nos deixa admirados, espantados positivamente, embabascados, é o mesmo que, não é? Espanto, admiração. Por exemplo, uma pessoa quando tem um recém-nascido em sua família, já parou para perceber como a família se une ao redor de um bebê nascido?
como aquilo nos causa admiração, uma alegria que brota do coração, e as pessoas ficam em torno daquela criança, admirando aquela graça, a beleza que está ali naquele pequenino. Para outros, uma composição artística, uma música bem composta, bem elaborada, bem arranjada, isso causa admiração. Para outros, quem sabe, uma paisagem da natureza. Quantas vezes nos colocamos diante de um pôr do sol, do mar, de uma cachoeira, de um rio, de um cenário bucólico da natureza, e não ficamos admirados com a beleza daquilo tudo. Ou quem sabe, para aquele que é mais espiritual, o que causa admiração é uma viagem à Terra Santa, uma viagem a Jerusalém, visitar os locais históricos nos quais Jesus percorreu e passou, e ali aquilo causa uma admiração, causa um espanto. Mas o que te causa admiração? O que te faz arrancar dos seus lábios aquele nossa, uau? O que te arranca? O que arranca dos seus lábios essa admiração, esse espanto positivo? E por que eu pergunto isso? Porque esse Salmo 8 é uma expressão da admiração, a mais pura admiração que o salmista expressa a respeito da glória de Deus. Esse salmo expressa essa profunda admiração do salmista à glória de Deus. O Salmo 8 também é reconhecido como um salmo que revela a mais pura linguagem da adoração, uma linguagem de um adorador que admira a obra do seu Senhor, a mais pura linguagem da adoração. E essa linguagem parte de um coração que admira, de um coração que adora, que ama. Esse salmo, Davi inicia esse salmo de uma forma bem diferente do usual. Nós podemos perceber nos salmos que muitas vezes os salmos se iniciam com relatos daquilo que o salmista está vivendo, passando, as dores do dia a dia, as decepções, as frustrações, as perseguições, e no decorrer disso, ele declama louvores e adoração ao Altíssimo. Este salmo se inicia logo com essa adoração. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E ele se encerra da mesma forma, com a mesma expressão de admiração, de adoração. Este salmo é um belíssimo exemplo de um cântico de louvor a Deus, que celebra a sua glória, declarando aquilo que Deus é, aquilo que Ele tem feito, nos incluindo a nós e o mundo, nesse relacionamento com Deus, na forma mais perfeita, com a forma mais perfeita de colocação de palavras, associada com alegria e uma profunda reverência. É o que nós percebemos nesse salmo, uma perfeita colocação de palavras associado com alegria e uma profunda reverência e admiração ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o salmista está expressando essa profunda admiração. E a partir de que ele expressa essa profunda admiração a Deus? O que arranca da boca do salmista esta expressão de adoração, de reverência, de admiração? Duas coisas chamam a atenção de Davi, que despertam essa admiração: a glória de Deus refletida na criação, e a glória de Deus refletida na obra da redenção do ser humano. Esse é o tema central deste salmo: a glória de Deus refletida na criação de Deus e a glória de Deus refletida na redenção da criação. Davi olha para os céus, ele olha para os céus, contempla estrelas, sol, lua, nuvens. Ele olha para os céus e começa a imaginar
a grandeza desse Deus, a contemplar as maravilhas da criação de Deus. Irmãos, Davi, inspirado pelo relato de Gênesis 1, que relata toda a criação de todas as coisas, ele está contemplando as obras dos dedos de Deus, está admirando isso, está proclamando a sua adoração. Diz o texto, no verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Quando ele contempla o que é criado, ele vê nisso a glória de Deus. E então ele compõe esse belíssimo salmo, que é um salmo de adoração, um salmo que reflete toda a admiração a Deus, por meio daquilo que Deus fez, a grandeza de Deus. Então Davi está ali proclamando a grandeza de Deus. Ó Senhor, pode observar, esse ó Senhor está todo em letras maiúsculas, apontando para o nome de Deus, Yahvé, o nome sagrado de Deus. Por isso esse primeiro Senhor está todo em maiúsculo. Ó Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor nosso. Mas Deus não é somente o Deus Criador de todas as coisas, Ele é Senhor nosso. Ele não é um Deus indiferente, indistinto, distante. Ao mesmo tempo que é um Deus grandioso que criou todas as coisas, é um Senhor nosso. Davi é envolto por essa atmosfera de adoração e profunda reverência. Ele declara a grandeza de Deus e nos une nessa relação íntima, Senhor nosso. Quando você admira a natureza, quando você admira qualquer obra da criação de Deus, e até quem sabe, obras da criação do homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando você admira essas coisas, você se lembra de que Deus está por trás de tudo isso, que esse Deus maravilhoso, grandioso, te chama para um relacionamento pessoal. Essa admiração que temos muitas vezes pelas coisas externas, nos remetem a essa profunda reverência ao Criador. E é isso que Davi está fazendo nesse salmo. Ele está admirando toda a criação, mas essa admiração está trazendo o salmista para uma relação íntima com o Criador, Senhor nosso. Olha que coisa linda. Então que nós possamos, nos admirarmos das obras que Deus fez, nos admirarmos do avanço da tecnologia, do avanço da cultura, de obras maravilhosas que nos encantam, que nos emocionam, mas sempre nos lembrar que tudo isso aponta para um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, que inclusive deu ao homem capacidade para compor, para pintar, para cantar, para construir, para edificar obras maravilhosas, para a glória dele. Isso precisa nos remeter a esse relacionamento íntimo com o Criador, Senhor nosso. Não é um Deus distante, indiferente, que criou o mundo, deu corda e se afastou. Não, é um Deus que criou e sustenta e que nos chama para um relacionamento íntimo. Para que nós possamos perceber as maravilhas da criação com esta ótica. Pai está me chamando para um relacionamento pessoal. Davi percebeu isso com muita clareza. Ó Senhor, Senhor nosso. E ele expressa sua admiração. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Ele fala que é o teu nome. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome do Senhor é glorificado em toda a criação. Para nós, essa expressão nome perdeu o impacto e o valor. Aqui no mundo ocidental não se dá muito valor ao nome das pessoas.
e nem no nome de Deus. No mundo oriental, a percepção que se tinha a respeito do nome era uma percepção carregada de valor, de significado. E cada nome de Deus aponta para um atributo de Deus. Por exemplo, quando nós citamos, o nosso Deus é o Deus El Shaddai, nós estamos nos referindo a um Deus todo-poderoso. Quando nós dizemos que o nosso Deus é o Deus El Elyon, nós estamos nos referindo que é o Deus mais elevado, é o que está acima de tudo e acima de todos. Quando nós dizemos que o nosso Deus é um Deus Emanuel, nós estamos dizendo que esse Deus grandioso é um Deus conosco. Então o nome de Deus é carregado de valor, de significado, e aponta para os seus atributos. E nós, aqui no Ocidente, nós perdemos essa percepção, este valor, quando falamos do nome de Deus. Não é à toa que entre os 10 mandamentos existe uma proibição de não invocar o nome do Senhor à toa, de não banalizarmos o nome do Senhor. Não é à toa. Mas aqui ele está dizendo que toda a terra e o céu proclamam a glória do nome de Deus. O grande El, Deus no hebraico, está no nosso meio, aquele que criou todas as coisas, e que todas as coisas glorificam o nome deste Criador. Então, meus queridos, o nome de Deus é glorificado na obra da criação. E Davi está glorificando ao Senhor com a mente voltada para Gênesis 1. Davi, inspirado por Gênesis 1, reparando em toda a criação, está aqui cantando a narrativa da criação, cantando tudo aquilo que é exposto em Gênesis 1, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor pela obra da criação. Mas tem uma segunda coisa que Davi observa na obra da criação. Ele criou todas as coisas, mas também fez o homem, a imagem e semelhança de Deus. O homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, foi feito à sua imagem e semelhança para glorificar o Senhor. Então, nesse canto de admiração, nesse louvor de profunda reverência e admiração, Davi está olhando para os céus e glorificando ao Senhor. Davi está olhando para o lado, ou para o redor, e vendo no homem a imagem de Deus estabelecida, e glorifica ao Senhor, assim como relatado em Gênesis 1. Meus queridos, mas aqui Davi introduz no verso 2 algo que nos chama a atenção. Olha o que diz o verso 2. Em meio a essa profunda admiração e adoração, ele introduz um elemento novo, que diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quem pode ser o adversário, o inimigo e o vingador contra Deus? Em meio a essa adoração, essa profunda admiração pela obra da criação, ele introduz esse elemento. Ele percebe que nos céus Deus é glorificado, que milícias celestiais glorificam e exaltam ao Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando ele olha para a terra, embora o homem feito à imagem e semelhança de Deus, nem todos glorificam a Deus. Quando ele olha para a terra, ele traz à nossa memória aquilo que está revelado em Gênesis 3, a queda do homem. Por isso ele introduz esse versículo 2, não é? O inimigo, o adversário e o vingador. Porque a queda do homem tornou aquele que havia sido feito à imagem de Deus para glorificar a Deus, tornou-o o adversário, o inimigo e o vingador. A queda entrou na história da criação, e ali o homem sem Deus se torna inimigo de Deus, se torna adversário.
O que acontece da criação até esse momento é a queda do homem. A queda manchou toda a obra da criação, manchou toda essa obra que deveria glorificar integralmente o nome do Altíssimo. Ainda que Deus seja glorificado por sua criação, ainda que Deus venha suscitar louvor da boca de pequeninos, mas esta glória de Deus ainda é afrontada pelo pecado, retratado nessas 3 palavras: adversário, inimigo, vingador. A criação glorifica a Deus. A natureza humana, ou seja, a imagem e semelhança na qual eu e você fomos criados. Você não é produto de uma evolução de um macaco. Não, você não faz parte do reino animal. Você faz parte do reino do homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Em nossa natureza de construção, nós glorificamos a Deus, mas em nossa condição de mortos em nossos delitos e pecados, nós afrontamos a glória de Deus. Ou seja, aquele que não tem Jesus Cristo, ainda está nesse estado, nessa condição de adversário, inimigo, vingador. É isso que ele está retratando no verso 2. Ele está trazendo à mente aquilo que está registrado em Gênesis 3, a queda do homem. E Davi sinaliza aqui 2 classes de pessoas: aquele que glorifica a Deus, daquele que afronta a Deus. Propondo esse contraste entre os pequeninos, crianças de peito, e esses inimigos. Ele está propondo um contraste. Quem são essas crianças? Quem são esses pequeninos que Deus suscita força para emudecer o adversário, o inimigo e o vingador? Quem são esses pequeninos? Em meio aos nossos expoentes da Reforma Protestante, nós no mês de outubro comemoramos a Reforma Protestante. Por isso essa série de mensagens, a história da redenção, trazendo temas bíblicos que mostram o mover de Deus na história do ser humano. Mas em meio à galeria dos heróis da Reforma, vamos dizer assim, né? Nós vimos em mensagens anteriores os heróis da fé. E nós temos na atualidade os heróis da Reforma. Mas em meio a essa galeria nós temos 2 expoentes que trazem uma interpretação distinta e contrária um do outro em relação a quem são esses pequeninos. Lutero, que é um expoente da Reforma, diz assim, a respeito desse versículo 2, da boca de pequeninos e crianças de peito. Lutero interpreta da seguinte forma: isso aqui é uma metáfora para designar aqueles que são humildes de coração. A ideia que Lutero traz, a partir da interpretação desse versículo, é que dos lábios de pessoas humildes e corações contritos, Deus suscita louvor capaz de emudecer os inimigos, emudecer o adversário, emudecer o vingador. Essa é a interpretação que Lutero traz sobre esse versículo 2. Já um outro expoente na Reforma Protestante, que é João Calvino, ele diz não, esse versículo 2 é literal. Quando Deus diz que ele vai suscitar da boca de pequeninos, ele está se referindo de fato a bebês, recém-nascidos, criancinhas de colo. Não é uma metáfora, é uma interpretação literal, né? Porque Deus não depende da eloquência do homem para suscitar louvor capaz de emudecer o inimigo, porque o poder de Deus é suficiente para isso, não depende da eloquência do homem, pois ele mesmo, através dos sons inteligíveis, do balbúcio de um bebezinho, dos lábios de uma criancinha, ele mesmo cala os inimigos. Então esses 2 expoentes da Reforma Protestante têm essa interpretação distinta de cada um. Mas o fato é, meus queridos, que o significado de ambas as interpretações só pode ser o mesmo significado. Não importa se entendemos esse versículo de forma metafórica ou literal. A lição é uma só.
Deus é glorificado quando? Deus é glorificado quando as estruturas e padrões deste mundo corrompido pelo pecado são subvertidas, são transformadas por meio de coisas simples. Sejam pessoas humildes ou bebês de colo. Coisas simples, fracas, humildes aos olhos dos homens. Deus é glorificado quando essa estrutura mundana e pecaminosa é subvertida, é transformada por meio de coisas simples, onde ali se revela o poder de Deus. Ambas as interpretações trazem a mesma lição. Deus é glorificado quando através da sua vida, vidas são transformadas, são convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Deus é glorificado dessa forma. Quando inimigos, adversários e os vingadores são emudecidos pela palavra do Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, verso 28 e 29. Um texto muito conhecido e tem tudo a ver com essas duas compreensões do versículo 2. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolhe as coisas simples do mundo, as coisas humildes do mundo, seja um bebezinho literal ou uma figura de linguagem, para emudecer a voz do adversário, do inimigo, do vingador. E é Deus que opera por meio dessas coisas simples. Então Davi, contemplando toda a glória de Deus em sua criação, ele faz a pergunta óbvia. Quando nós contemplamos a glória de Deus em meio à criação, o mundo, o universo, as estrelas insondáveis, a pergunta mais óbvia que eu e você poderíamos fazer é: que é o homem? E dele te lembres? Um Deus tão grandioso, um Deus tão majestoso, um Deus enorme, com os seus dedos criou todas as coisas. Quem sou eu para ser lembrado por um Deus de tamanha magnitude, de tamanha majestade? Quem é o homem? E dele te lembres? Essa é a pergunta óbvia. Ele faz no verso 4. Diante de toda a glória de Deus expressa na criação, que é o homem, e dele te lembres. Meus queridos, e essa pergunta ela precisa provocar em nós duas considerações. Essa pergunta do salmista precisa provocar em você duas considerações. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso ele se tornou a coroa da criação. Em toda a criação, Deus fez o homem de forma exclusiva, a sua imagem e semelhança, e soprou o fôlego de vida no homem, ou seja, a coroa da criação. Essa é a primeira consideração que nós precisamos nos lembrar diante dessa pergunta de Davi. E a segunda consideração é: por causa do pecado, este homem que era a coroa da criação se tornou o inimigo, o adversário, o vingador, por causa do pecado. Então essa pergunta de Davi precisa provocar em nós essas duas considerações. Fomos a coroa da criação e pelo pecado nos tornamos adversários. E aqui no Salmo 8, Davi está revelando um anseio pela redenção. Ele está com essa pergunta não questionando o valor da natureza humana, porque ele sabe o valor, feito à imagem e semelhança de Deus. Ele não questiona a natureza da nossa criação, mas ele está questionando, está colocando em juízo a nossa condição, mortos em nossos delitos e pecados. É isso que ele está trazendo à tona com essa pergunta. A condição humana, morto em seus delitos e pecados, como revela Efésios. Então aqui, nesse versículo 4, o salmista está trazendo, revelando um anseio pela redenção,
humana, o anseio pela redenção da criação, porque toda a criação está debaixo da maldição do pecado. Ele está vislumbrando aqui com essa pergunta, que é o homem, que dele te lembres. Ele está vislumbrando algo que para mim e para você já é uma realidade consumada, a vida e a obra redentora de Jesus Cristo por nós. É isso que ele está visualizando, o Messias prometido lá em Gênesis, aquele que viria para restaurar a criação, aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Ele está vislumbrando, e com isso ele está glorificando ao Senhor, que é o homem, para que dele te lembres. No entanto, o Senhor envia o Messias, e ele está glorificando o Senhor com esse vislumbre da obra redentora de Jesus Cristo, esta obra que restaura no homem a imagem e a semelhança do Altíssimo. Perfeita imagem e semelhança, outrora corrompida pelo pecado, manchada pelo pecado. Deus suscitou o nascimento do Messias, que nasceu como um bebezinho, e trouxe o perfeito louvor, e calou a voz do adversário, do inimigo e do vingador. E esta é a maravilha que Davi contempla nesta relação redentiva de Deus para com o homem. Davi está contemplando essa obra redentora, vislumbrando essa obra redentora, e está se maravilhando, admirando como Deus pode se importar com um homem que é um miserável pecador, morto em seus delitos e pecados. Que é o homem, para que dele te lembres. Ele está vislumbrando esta obra redentora, e ao fazer essa pergunta, ele a faz, não motivado pelo drama da miséria humana, mas ele faz essa pergunta porque teve os seus olhos abertos para enxergar a glória de Deus na redenção do homem. Essa pergunta é uma pergunta redentiva. 2 Coríntios 4,4 diz que o príncipe desse século cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeçam a luz e a glória do Evangelho de Cristo. Davi tem os seus olhos abertos, descobertos, e ele está vislumbrando essa obra redentora que está por vir. É um vislumbre que para nós já é um fato consumado. É um fato consumado. E o exemplo dessa mesa, a ceia do Senhor, é o exemplo dessa consumação, o vislumbre de Davi, lá no Salmo 8, versículo 4, que é o homem que dele te lembres. O Senhor se lembrou de você. O Senhor se lembrou de você. O Senhor se lembrou de nós. E em Cristo Jesus, nós fomos restaurados. Pela fé, Davi está confiando na promessa do Messias, e Davi está contemplando que aquele que foi feito menor do que os anjos cumpriria a redenção da criação. Olha o que diz Hebreus 2:9. Acompanhe essa leitura, Hebreus 2:9, verso 10 também. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provaste a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele que por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Davi está vislumbrando isso que está descrito aqui em Hebreus 2, 9 e 10, algo que para nós não é um vislumbre, é um fato consumado. Hoje nós aguardamos a volta de Cristo. Davi, nesse Salmo 8, vislumbrava a glória de Deus na obra da redenção do Messias que viria. Nós já vislumbramos, já contemplamos essa obra redentora. Nós já somos alvo desta obra redentora. Por isso, nós temos motivos e razões mais do que suficientes para admirar e expressar com alegria, profunda adoração e reverência a glória de Deus na obra da criação
e na obra da redenção. A glória de Deus nessas duas obras de extrema eloquência, criação e redenção, exaltam o nome do Senhor, exaltam a glória desse Deus Todo-Poderoso. E eu e você devemos nos perguntar: que é o homem para que dele te lembres? Ou contextualizando, nos dias de hoje, pós-fato consumado, quem sou eu diante da grandeza de Deus? Nesse dia, meus queridos irmãos, o Senhor, o Criador de todas as coisas, inclusive você e eu, nós, está nos chamando para contemplar a redenção que há somente em Cristo Jesus e nos rendermos completamente a Ele, contemplarmos a obra da criação, glorificar ao Senhor, contemplarmos a obra da redenção que redimiu toda a criação, inclusive os homens, e glorificarmos ao Senhor. Mas não é qualquer forma de louvor e glória, é uma profunda admiração, uma profunda e reverente adoração. É isto que o salmista traz para nós, nesse verso 8, profunda admiração e profunda adoração ao único que é digno de toda adoração. Eu quero deixar duas aplicações, muito simples, práticas e importantes para a nossa vida, em cada dia de nossas vidas. A criação glorifica e exalta o nome de Deus. Você, que é membro dessa igreja, que já foi alcançado pela obra redentiva de Cristo, você que vai participar dessa mesa da comunhão, pelo sangue e pelo corpo de Cristo, nós já somos alcançados, tivemos os nossos olhos abertos, como diz 2 Coríntios 4:4, que vimos a glória do Evangelho de Cristo e fomos tocados por essa glória. A primeira aplicação é para você. Será que não nos acostumamos demais com a vida religiosa? Será que essa mesa nos causa admiração? Ainda nos causa espanto? Adoração? Será que quando vimos aqui adorar o Altíssimo, o fato de virmos à igreja ainda nos causa admiração, adoração? Isso nos move a erguer as mãos e cantar louvores com profundo amor e gratidão ao Senhor? Ou nós já nos acostumamos demasiadamente com a vida religiosa? Ou estamos tão acostumados que para nós tanto faz o nome do Senhor, tanto faz estar ou não na casa do Senhor, tanto faz sermos ou não do pastoreio do rebanho de Cristo, de tão acostumados que nos tornamos. Primeira aplicação é para o povo de Deus. A obra de Deus, a redenção que há em Cristo Jesus, a criação pela qual você foi feito à imagem e semelhança de Deus, ainda te causa admiração, ainda aquece o seu coração e provoca louvor, provoca rendição. Nós precisamos, se não é este o caso, pedir ao Senhor: Senhor, aviva a tua obra em minha vida. Senhor, aviva a tua palavra em meu coração. Senhor, desperta-me, porque eu não quero me acostumar com as coisas do Senhor. Eu não quero me acostumar, me acomodar com as coisas do teu reino, mas eu quero estar sempre vibrando, estar sempre em sintonia com a sua vontade. Amém, meus queridos? Essa é a primeira aplicação para a igreja do Senhor. Eu quero propor uma segunda aplicação para você que está distante dos caminhos do Senhor, ou para você que ainda não entendeu quem é Jesus Cristo na história do ser humano. Esta aplicação é para você. A obra de Jesus Cristo é uma obra redentiva, uma obra que nos transforma de adversários, inimigos e vingadores em filhos de Deus. Como você enxerga Jesus Cristo em sua vida? Quem é Jesus Cristo para você? Se Ele ainda não é o Redentor e o Senhor da sua vida, busque a Jesus Cristo enquanto se pode achar. Ou se você está distante da casa do Senhor, apático, frio,
como muitos falam, né, desviado, é um termo que muitos usam, mas se você está distante da casa do Senhor, você precisa retornar ao primeiro amor e ponderar quem é Jesus na sua vida, porque sem Cristo nós somos adversários, inimigos, vingadores. Sem Cristo nós somos isso, mortos em nossos delitos e pecados. Em Cristo a misericórdia de Deus nos alcançou, e essa mesa do Senhor reflete esta misericórdia. Esta mesa da ceia do Senhor glorifica a misericórdia do Altíssimo, glorifica o amor de Deus por nós. E nós não podemos nos esquecer, Jesus voltará. E aí não haverá mais adversários, não haverão mais inimigos e não haverão mais vingadores. Haverá somente o povo de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus, aviva a tua obra em nós. Pai, que nós possamos vir à igreja, nós possamos abrir a tua palavra, que nós possamos meditar na tua palavra, e isso venha nos despertar, isso venha avivar o nosso semblante, avivar as nossas emoções, venha provocar em nós alegria, entusiasmo, ó Pai, gratidão, não alegria, entusiasmo ou gratidão passageiros, mas perseverantes e contínuos no Senhor, independente das circunstâncias. Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo esteja provocando em nós um reboliço santo, que nós possamos nesta manhã e em cada dia de nossas vidas, ó Pai, prestar ao Senhor uma adoração e um louvor, ó Pai, nessa atmosfera de profunda admiração a quem o Senhor é, profunda admiração ao que o Senhor fez por nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, não permita que venhamos nos acomodar nesta espera da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que possamos louvar e glorificar o Senhor com as nossas vidas e proclamar essa adoração em tudo que fazemos, para louvor e glória do Senhor. Amém, meus queridos? Glória a Deus.